Amada igreja, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja conosco, amém? Hoje, então, a gente está sem a projeção, então aqueles que estiveram despreparados, que não trouxeram a Bíblia, eu vou tentar ler com calma. Se estiver muito rápido, vocês me sinalizam aqui para a gente acompanhar junto a leitura da Palavra de Deus. A gente vai relembrar hoje uma história muito linda, que está lá em João 6, do verso 1 ao 14. Diz assim: Algum tempo depois, Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia, ou seja, o mar de Tiberíades. E grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais miraculosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte, sentou-se com os seus discípulos e estava próxima a festa judaica da Páscoa. Levantando os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, Jesus disse a Filipe: Filipe, onde nós compraremos pão para todo esse povo comer? Ele fez essa pergunta apenas para pô-lo à prova, pois ele já tinha em mente o que ia fazer. Filipe lhe respondeu: mestre, 200 denários não comprariam pão suficiente para que cada um recebesse um pedaço. Outro discípulo, André, irmão de Simão Pedro, tomou a palavra. Senhor, aqui está um rapaz com 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus. Mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. Eram cerca de 5.000 homens. Então Jesus tomou os pães, deu graças e o repartiu entre os que estavam assentados, tanto quanto eles queriam, e fez o mesmo com os peixes também. Depois que todos receberam o suficiente para comer, disse Jesus aos seus discípulos: Ajuntem os pedaços que sobraram, que nada seja desperdiçado. Eles então ajuntaram os pedaços e encheram 12 cestos com os pedaços dos 5 pães de cevada deixados por aqueles que tinham comido. Depois de ver o sinal miraculoso que Jesus tinha realizado, o povo começou a dizer: sem dúvida, esse é o profeta que devia vir ao mundo. Essa passagem é muito, muito linda. E eu fico imaginando como ficaria eu no lugar de Filipe, quando Jesus pergunta para ele onde eles podiam comprar alimento para toda aquela gente. Se Filipe, assim como a gente, ele soubesse o fim da história, ele poderia dar uma resposta bem santa, né? Falar: Filho do Deus Altíssimo, tu sabes. E aí Jesus ia lá fazer um milagre. Mas Filipe, ele não sabia do fim da história. Ele olhou para a realidade que estava ali diante dele e, se fosse eu, talvez eu responderia de uma forma até mais terrena, né? Talvez eu diria assim: mestre, para esse tanto de gente, nossa, nem o salário de 200 dias de trabalho a gente ia conseguir, talvez, né, uma quantidade para esse pessoal. E, na verdade, ainda que a gente tivesse esse dinheirão para 5.000 homens, sem contar, né, as mulheres e crianças que batem um pratão, eu não sei nem se ia ter pão suficiente nas padarias ao redor. Então, né, não sei como a gente faria, mas, assim, claramente, depois da reunião de ministério que a gente teve, né, que Judas apresentou ali, né, os relatórios financeiros, acho que a gente não tem condições, né, mestre? Mandar todo mundo para casa? E eram muitos empecilhos, era impossível de alimentar todo mundo daquele jeito, né? Como Jesus estava só perguntando assim: onde é que a gente vai comprar? E Felipe estava respondendo de uma forma bem normal, na verdade. Ele estava ali trabalhando com o que ele tem. Afinal de contas, o único ser criador é Deus. Deus é quem fala e as coisas surgem. Nós, que somos criaturas, a gente trabalha só com o que existe. E a gente administra ali.
E sem capacidade de criar coisas novas, a nossa conta é limitada. Significa que se a gente tem 2 maçãs e a gente gostaria de dar para alguém uma, a gente fica só com uma. Se aí aparece uma pessoa que a gente gosta muito, a gente fala, ai, toma uma maçã, a gente fica sem maçãs. E aí, se a gente quiser comer também, a gente vai ter que lidar com a perda. A gente vai ter que lidar com essa falta. Ou a gente vai ter que sair para comprar mais, ou a gente vai ter que pedir um pedaço para alguém. Mas é impossível a gente simplesmente fazer surgir algo novo. E o que a palavra de Deus nos conta nessa história é que Jesus ele também trabalhou com algo que já existia. Algo que já foi criado, que já estava em mãos, foi levado a ele. E eu imagino, assim, num mar de gente que tinha lá, 5.000 pessoas, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, será possível que só tinha um ser humaninho com um lanchinho na mão? Eu não sei. Eu imagino que não. Não sei, né, gente? Talvez algumas pessoas tivessem trazido uma marmitinha também, uma maçãzinha, umas frutinhas secas. Não sei. Mas, por algum motivo, aqui o relato não nos diz que cada um foi trazendo uma coisinha ali, outra ali, e a gente foi juntando até que Jesus veio e multiplicou aquilo. Não. Não sei se por incredulidade de que aquilo ia fazer alguma diferença, né? Tipo, tá, eu tenho uma maçã, mas, né? O que eu vou fazer com isso, né? Para essa multidão? Ou mesmo por priorizar o autossustento. Eu estou gestante. Se eu estivesse com uma maçã agora, eu ia falar, gente, alguém quer um pedaço? Mas assim, eu preciso comer, porque, né? Vou alimentar um neném. Então, é natural que a gente também pense que a gente precisa se cuidar antes de repartir com todo mundo as coisas que a gente tem. Mas aí, para esse rapaz, por algum motivo, parece que fez sentido. Parece que para ele estava tudo bem dispor do que ele tinha aos pés de Jesus, mesmo sem saber o que ia acontecer depois disso. Eu fico pensando assim, se ele pensou, olha, eu tenho esse lanchinho aqui, não sei se vai interessar o mestre, mas eu, né, sou israelita, já jejuei tantas vezes, né? Tudo bem eu ficar sem essa refeição agora. Ele arriscou ficar sem. Mesmo que nem os próprios discípulos talvez acreditassem que aquilo lá podia ajudar em alguma coisa, né? André fala ali, olha, Jesus, aqui tem um rapaz com 5 pães e 2 peixinhos, mas o que é isso para tanta gente, né? Sei lá, foi meio desacreditado. E o rapaz, ele nem dava dando o que lhe sobrava, muito provavelmente. Parece que a cevada, na época, era um grão dos pobres, o que indica que, provavelmente, ele não tinha abundantemente coisas para ele, tipo, só dar uma parte ali do que ele tinha. E a gente sabe, né, que, na verdade, não é uma conta bancária cheia de dinheiro que garante que uma pessoa seja generosa, né? O próprio Jesus, ele aponta a diferença entre a oferta de uma viúva, né, que da sua pobreza deu tudo o que tinha ali no templo, e dos ricos, que deram grandes quantidades, mas aquilo, na verdade, nem fazia cócegas na conta bancária deles. Então, o que será que leva alguém a abrir mão do que tem generosamente, a fim de fazer o bem para as outras pessoas, já que não é abundância de recursos? Porque pelo nosso instinto de sobrevivência natural, e também, no nosso caso, pelo capitalismo da nossa época, isso é bem contraintuitivo. E eu acredito que, na verdade, justamente seja a confiança de que nada vai nos faltar que nos permite ser generosos. É muito mais fácil a gente dar quando a gente sabe que, mas o meu está garantido em casa. Ou, não, toma aqui essa maçã, eu tenho outra aqui para mim, tá tudo bem. E um detalhe muito legal sobre essa história, que não fui eu que percebi, foi meu professor do seminário de Novo Testamento. Ele trouxe algo muito legal sobre esse texto, um detalhe assim. Lá em João 6,10, diz o seguinte: disse Jesus: mandem o povo assentar-se. Havia muita grama naquele lugar e todos se assentaram. E aqui a gente fica pensando, que interessante, né? Que o autor, João, ele decidiu falar assim, tinha muita grama ali. Então, assim, qual que será que é o propósito disso, né? Que diferença faz ter ou não ter grama ali, né?
Mas essa é uma imagem muito bonita, porque ela nos remete a um texto que para nós hoje é conhecido, mas que lá atrás também era para o povo israelita da época, que está lá em Salmo 23, 1 a 2. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz às águas tranquilas. Olha que cenário maravilhoso que está pintado ali. O Senhor é o nosso pastor. O próprio Jesus falava: descansa aí, nessa graminha verde, nesses pastos verdejantes. O que estava acontecendo naquele lugar era a provisão vinda da parte de Deus, que é o nosso pastor e que cuida da gente. Isso é muito lindo porque o texto também nos avisa que era perto da época da Páscoa. E na Páscoa, a primeira Páscoa, o que aconteceu realmente foi maravilhoso. Deus libertou o povo do Egito e a grande preocupação ali naquele momento era: e agora? O que a gente vai comer? Porque tá, o Senhor libertou, mas agora a gente está no meio do deserto. E, e Deus, por 40 anos, fez chover pão do céu. Deus, por 40 anos, sustentou diariamente o seu povo com pão. E agora estava no meio do povo, o pão da vida, que estava ali em carne e osso, no meio da multidão faminta, e mais uma vez supriu de alimento até sobrar. E para a gente é muito bom perceber que o que aconteceu lá atrás é o que acontece hoje. O mesmo Deus que sustentou o povo no deserto 40 anos ali, lá atrás, é o mesmo Deus que proveu alimento naquele dia para aquele povo. E é o mesmo Deus que hoje nos provê sustento a cada dia. Olha, sustenta as nossas vidas em todas as áreas da nossa vida. Ele está nas mãos do Deus que nos ama profundamente. A gente pode confiar que quando a gente cuida das coisas do nosso Pai, o nosso Pai cuida de nós. Assim como diz lá em Mateus 6, de 25 a 33, que é um texto bem conhecido. Aqui o próprio Jesus falando: portanto, eu lhes digo, não se preocupem com suas próprias vidas, quanto ao que comer ou o que beber, nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir. Não é a vida muito mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa? Observem as aves do céu. Elas não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupem, pode acrescentar 1 hora à sua vida? Por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham e nem tecem. Contudo, eu lhes digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vestirá muito mais a vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo: que vamos comer? Ou que vamos beber? Que vamos vestir? Pois são os pagãos que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial, Ele sabe que vocês precisam delas. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Imagina ouvir uma coisa dessa da boca do próprio Jesus, por meio de quem todas as coisas foram criadas. Ei, não se preocupa não. Busca o reino de Deus, busca a justiça. Eu vou cuidar de tudo. E aqui a gente está falando de sustento para essa vida. Sem falar que o dia que essa vida passar, a gente também está garantido. Graças ao próprio Senhor Jesus, que entregou tudo por nós. O dia que essa vida se encerrar, a gente não vai perder a melhor parte. O nosso tesouro está na eternidade, guardado com o nosso Senhor Jesus Cristo. Independente do que a gente vai possuir nessa terra ou não. Para além dessa vida, com o nosso Senhor, nós temos guardado um tesouro muito maior, a melhor parte. E para ter tudo isso, o preço pago por Jesus foi muito maior do que qualquer coisa que a gente possa dar.
Se, como nesse menino, né, em algum momento a gente tiver que dar uma refeição e ficar sem, por amor de Jesus, para que a igreja seja edificada, para que outros sejam alimentados, o que é isso? Diante do Jesus que entregou a própria vida, que se humilhou, que sofreu todo o que ele sofreu, carregou nossos pecados nas costas, que aceitou receber toda a ira de Deus sobre si, em nosso favor. A nossa vida de doação, ela só é possibilitada então, porque apesar da nossa insuficiência, da nossa limitação, nós podemos receber força e ânimo da fonte ilimitada que é Deus. E também nós temos então em Deus o nosso provedor. Nós não temos que temer. Ai, se eu der, se eu ficar sem, isso não é mais um problema. Deus é o nosso provedor em todos os aspectos. E o Senhor Jesus, Ele é o maior exemplo que nós podemos ter de doação. Então a gente também não fica sem saber o que fazer. Sabe aquela pulseirinha, o que Jesus faria? Não sei se vocês já viram, mas tem gente que usa uma pulseirinha que fala assim, o que Jesus faria? E aí, teoricamente, quando está numa situação difícil, você olha ali e fala, o que Jesus faria? Mas, na verdade, Jesus já fez, né? E a gente pode muito bem seguir esse exemplo. Então, é tão bom a gente poder pensar, o que Jesus faria? Não, Ele deu. Ele já entregou. Essa é a vida que se espera de nós. Lá em Hebreus 12, 2-3, diz assim, Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha, e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmos, para que vocês não se cansem e nem se desanimem. Então, no dia que vier o desânimo, a gente já sabe para quem a gente pode olhar, porque já está consumado, já foi feito, o exemplo já foi dado. E agora que nós já estamos supridos para essa vida e para depois dela, e ainda com esse exemplo maravilhoso de doador que a gente já tem, é uma consequência nós sermos generosos. É uma consequência e um dever. É o que se espera de todo crente. Que se possa confiar no Senhor, se desprender das coisas dessa vida e poder ser generoso. Mas aí também entra uma outra questão. Eu quero ser muito generosa. Eu quero entregar, então, dispor para Jesus tudo o que eu tenho. Mas falando sinceramente, o que eu tenho para oferecer, será que isso é suficiente? Não sei. E será que vale apresentar para Jesus qualquer coisa? A palavra de Deus nos diz em Tiago 2, 15 e 16: Se um irmão ou irmã estiver necessitado de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se, alimente-se, até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? A palavra de Deus nos fala sobre a gente se atentar às necessidades reais das pessoas, se temos condições de atendê-las. É importante fazê-los. Depois, Tiago vai falar sobre a validade da nossa fé quando ela é vazia de obras. Então, é esperado que nós expressemos a nossa fé no Senhor Jesus, a nossa confiança no Pai, em dar aquilo que é necessário. Apesar disso, a gente não precisa se preocupar em oferecer tudo que o outro necessita. Porque na maior parte das vezes a gente não vai ter, na verdade. Mas nós podemos disponibilizar o que nós temos a oferecer. Porque a gente sabe que ainda que a gente queira, a gente não consegue dar mais do que a gente tem. Se a pessoa vem para nossa casa pedindo um bolo e a gente só tem um pão, ainda que a gente queira dar um bolo para a pessoa, a gente só tem um pão para repartir. E tá tudo bem, porque eu imagino aqui Jesus trocando olhares com aquele rapaz que ofertou a sua refeição. Eu imagino Jesus dando aquela piscadinha, sabe? A piscadinha de um olho. Falando assim, olha o que eu vou fazer com esse aqui que você me trouxe. O nosso Senhor, Ele é capaz de multiplicar tudo que nós temos, de forma que a gente participe na ação provedora de Deus na vida de outras pessoas, por mais que seja pouco.
Em Atos 3, a gente vê uma história muito legal também, que eu não vou ler agora, mas talvez vocês se lembrem, que é quando vem Pedro e João, eles estão entrando no templo, e ali vem um aleijado para pedir esmola. Ele fala, tipo, ei, vocês não tem uma esmola aí, um trocado? Aí Pedro fala assim, olha bem para mim, dinheiro eu não tenho não. Eu não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso eu te dou. Levanta-te e anda. Estendeu a mão, e aquele homem aleijado levantou-se e andou. Ali, Pedro e João não tinham o que oferecer, não tinham aquilo que a pessoa estava pedindo para oferecer, mas aquilo que eles tinham, eles repartiram. E que maravilhoso foi na vida desse homem. Deus há de multiplicar e fazer eficaz a aplicação das nossas ofertas para o louvor da glória dele. E como é que a gente pode viver, então, a partir disso? Sabendo que nós só damos aquilo que a gente tem. Sabendo que, ainda que a gente dê, não vai faltar. E sabendo que aquilo que a gente der, o Senhor Jesus é capaz de multiplicar. Nós podemos ser uma igreja relevante para o nosso meio. E é tão difícil falar sobre isso em 15, 20 minutos de pregação, porque é muito amplo o campo de atuação da igreja. As necessidades são infinitas. Mas a gente pode começar um exercício aqui, de pensar em quais são as necessidades que nós vemos ao nosso redor. Se nós contratamos serviços, por exemplo, a maior parte dos salários brasileiros são baixíssimos. Baixíssimos. Tem um site que mostra ali, você põe a sua renda e aí ele te mostra onde que você está em relação aos outros brasileiros. E ainda que a renda não seja grande, é possível você estar lá em cima. Não porque você é rico, mas porque a maior parte do nosso país sofre com esses baixos salários que não dão para pagar as contas do mês. O que isso significa para nós, como filhos de Deus? Filhos do Pai que nos ama, que é dono de toda a prata e de todo o ouro. Que outras necessidades nós vemos ao nosso redor? Sempre existiu. Na época de Jesus tinha, na nossa época também tem. Gente marginalizada. Pessoas excluídas por diversas condições. Às vezes condições físicas levam a pessoa a ser completamente marginalizada. Abandonada pela família, abandonada pelas pessoas ao redor, sem poder trabalhar. Pessoas em condições emocionais que as excluem da sociedade, questões financeiras. Diante desse cenário, e tantos outros que cada um vivendo a sua realidade pode dizer, onde que está a maior necessidade? O que a gente tem a oferecer? Aqui a gente pode falar sobre recursos materiais, seja dinheiro ou alimento, né? Alguma coisa que você pode repartir com as pessoas. Mesmo a casa que a gente tem, para a gente hospedar os nossos irmãos, hospedar pessoas que precisam tanto de um teto quanto de um ambiente de paz. Nós também temos como oferecer o nosso tempo. Muitas vezes a gente não está com dinheiro sobrando, mas o tempo que a gente tem a gente pode administrar. E como é importante esse tempo para a gente poder olhar com atenção as pessoas que estão ao nosso redor. Tantas vezes eu já passei correndo por gente que claramente estava precisando de ouvidos, ou claramente estava precisando de uma ajuda. E eu saí correndo, porque eu tinha compromisso marcado. Como é bom a gente poder separar tempo para ir com calma, para poder olhar e poder enxergar o valor das pessoas, para além da nossa vontade de cumprir com os compromissos que a gente tem. É necessário isso. Também a gente tem a nossa própria boca. Cada um de nós, por debilitado que esteja o corpo, ainda tem a boca. E Provérbios fala muito sobre como a gente pode usar a nossa boca para abençoar as pessoas. Esse recurso que Deus nos deu
pode ser um instrumento de bênção na vida de outras pessoas. E nós temos isso a todo momento. A todo momento que alguém falar com a gente pode abençoar. Outra coisa que a gente às vezes não percebe, eu muitas vezes não percebo, porque, nossa, é difícil, né? Perdão. Muitas vezes a gente tem que oferecer perdão. E às vezes eu fico pensando, né? Mas por que eu tenho que oferecer perdão? A pessoa, tipo, não tem, não tem nada que ela me deve, assim, né? Como é que eu posso me colocar no lugar de Deus, assim, de perdoar a pessoa? Mas tantas vezes o Senhor Jesus nos ensinou a orar. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Então é necessário que também aqueles que nos ofenderam recebam segundas chances, recebam perdão assim como nós recebemos de graça. Então nós podemos fazer esse exercício de Deus, me ajuda a ter esse olhar para as necessidades que existem ao meu redor. Eu tenho tantos recursos que o Senhor já me deu. Me ensina a ter sensibilidade para olhar para essas necessidades e atendê-las com graça, com bondade. Assim como o Senhor tem me atendido dia após dia e me atendeu definitivamente, uma vez por todas, para toda a eternidade. Não, a gente não precisa viver com uma mentalidade de escassez, de que a gente tem é tão pequeno, tão precioso, eu vou perder. A gente pode ser generoso porque a gente tem que estar garantido. Então vamos repartir com alegria, vamos ser uma igreja que não teme a falta dos recursos, não teme a falta do tempo, a falta do dinheiro, a falta de boas palavras para falar, a falta de talento para servir. Vamos ser uma igreja generosa e vamos experimentar nessa terra a provisão de Deus para as nossas vidas. Assim a gente vai testemunhar de um Deus maravilhoso. A nossa própria vida vai falar, vai ser testemunho diante do mundo que essa vida com Jesus é boa demais. Vamos seguir o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele olhou para a alegria que estava proposta para Ele, e então nos deu definitivamente, e por nós tudo sofreu. Aqui em 2 Coríntios 9, 6 a 11, a gente tem uma instrução que nos serve muito bem. Ela diz assim: lembrem-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco. E aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer com que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu seus bens aos necessitados, a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhe suprirá e aumentará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas para que possam ser generosos em qualquer ocasião e por em nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Vamos orar agora. Cada um pode orar individualmente, colocando diante de Deus. Primeiramente, Senhor, se eu tenho tido um coração que teme a falta, que teme entregar o que eu tenho, Senhor, me ajuda. Me ajuda a perceber que é o Senhor que me provê todas as coisas. Me ajuda a ter esse coração suprido, cheio, transbordante. Também, Senhor, mostra agora para mim as necessidades que estão diante de mim e como o Senhor deseja me usar. Vamos dispor tudo aquilo que temos diante do Senhor nesse momento. Vamos orar.
Pai, nós estamos aqui na Sua presença. Queremos reconhecer a Tua bondosa mão sobre nós. Queremos reconhecer, Pai, que é o Senhor que supre a semente ao que semeia. É o Senhor, Deus, que supre de pão os famintos. É o Senhor que nos tem dado recursos, Papai, que nos tem sustentado a vida até aqui. Pai Santo, diante dessa verdade, nós queremos abrir o nosso coração para vivermos muito além, Senhor, do que esse mundo nos permite. Para vivermos, Senhor, uma abundância, Papai, que nos permite ser generosos sem que nada nos falte, Pai. E ainda que nos falte algo, Senhor, ainda que tenhamos que abrir mão de algumas coisas, Pai, que os nossos olhos não estejam fixos nessas faltas, Papai, mas na alegria que estava proposta para Jesus, Senhor. Mas com esse olhar voltado, Papai, para a eternidade, para as vidas que tanto importam, Deus, que estão ao nosso redor, que nós podemos abençoar, Deus, com o tempo que nós temos. Nós podemos abençoar, Deus, com os nossos recursos. Senhor, nos dá corações generosos, Papai, cheios do Teu Santo Espírito, cheios de compaixão, Deus, com aqueles que estão ao nosso redor, e usa a Sua igreja poderosamente, Deus, para testemunhar que o Senhor nosso Deus é o nosso pastor, que nada nos falta, Deus, e por isso nós podemos ser abundantes em boas obras, Senhor, que o Senhor preparou para que nós realizássemos. Deus nos mostra, Papai, a cada um de nós individualmente, aquilo que nós temos deixado, Deus, de oferecer ao Teu altar, Papai. Aquilo que nós temos retido para nós, Deus, e deveria, na verdade, ser repartido, para que fosse multiplicado nas Suas mãos. Senhor, nos perdoa, Pai. Nos perdoa, Senhor, pelo que nós temos retido, que a Te pertence. E Deus, nós queremos viver agora, Deus, a partir de hoje, um novo caminhar contigo, cheio de confiança no Senhor e generosidade com aqueles que estão ao nosso redor. Nós Te louvamos porque confiamos que o Senhor pode fazer isso em nós. E já com fé, Deus, agradecemos que o Senhor fará. Em nome de Jesus. Amém.